Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a partir de agora eu vou começar a fazer o vídeo de alguns livros que estão meio atrasadinhos, são livros que eu já li em fevereiro, alguns durante o mês de março e que eu acabei não fazendo vídeo nos últimos tempos, então eu quero colocar isso em dia e resolvi começar então com Thomas Mann, né, O A Morte em Veneza e Tonio Krüger. Esse livro aqui já estava aqui em casa fazia algum tempo, mas eu li especificamente agora porque eu estou fazendo uma disciplina sobre a Montanha Mágica na faculdade. A gente está lendo a Montanha Mágica e comentando ao longo do semestre. Eu agora estou no capítulo 5, é tipo um terço do livro já foi. Está sendo uma leitura bem interessante. E o professor da disciplina sugeriu que, se fosse possível, a gente lesse o A Morte em Veneza antes, e eu acabei aproveitando e lendo o livro inteiro. O Thomas Mann tem aquele tipo de escrita meio empoladinha, assim. De certa forma, ele me lembra um pouco o Stefan Zweig. Não é o tipo de escrita que mais me interessa, vou ser bem sincera. Eu gosto muito do Zweig porque, ao mesmo tempo que ele tem essa escrita empoladinha, ele fala muito sobre a mudança dos tempos, né? Ele tem essa característica empolada do período anterior, mas ele fala sobre as mudanças que as guerras estão ocasionando e como a sociedade vai mudando, e ele tem, eu acho, um olhar muito apurado e muito bonito sobre tudo isso. E é uma das coisas que mais me atrai no Zweig. E, de certa forma, eu acho que o Thomas Mann consegue fazer um pouco disso também. Mas o que eu descobri sobre o Thomas Mann desde já é que ele é um autor que não me impressiona muito num primeiro momento, mas conforme eu vou pensando sobre os textos, relendo alguns trechos, ele vai crescendo em mim, assim. Ele é um autor que eu acho que tem uma sutileza, que às vezes talvez demore um tempo assim pra assentar. Mas enfim, pelo menos essa tem sido a minha experiência com ele. E bom, um pouquinho só sobre essa edição da Companhia das Letras. A tradução é do Herbert Caro e do Mário Luiz Frungilo. Ele tem essas duas novelas, né, A Morte em Veneza e Tonio Krüger. E tem dois ensaios também do Rosenfeld, né, do Anatol Rosenfeld. Um chamado Thomas Mann e o outro chamado Um Esteta Implacável. São ensaios bem interessantes, mas eles também são ensaios que falam um pouco mais sobre a obra completa do Thomas Mann. Pode ter alguns spoilers, assim, dependendo do quanto você gosta de saber ou não antes de ler os livros. Bom, vamos falar sobre o primeiro, A Morte em Veneza. Ele foi publicado pela primeira vez em 1922 e vai contar a história pra gente de um artista chamado Gustav von Aschenbach. O Gustav tá um pouco sobrecarregado, ele é um escritor e tá num processo criativo e tá um pouco esgotado, e ele resolve viajar. No primeiro momento ele só vai para uma espécie de casa de campo que ele tem, mas ele vê que aquilo não basta, que ele quer ir para um lugar diferente e tal, e ele acaba indo para Veneza. É um lugar que ele já tinha ido, então ele vai por uma segunda vez, mas tem tanto um aspecto familiar quanto um aspecto de estranhamento para ele, é algo que ele meio que queria. Mas boa parte do enredo, na realidade, vai girar ao redor de uma espécie de fascinação, paixão, atração que ele sente com um rapaz que ele vê na praia. Então ele não chega de fato a conhecer o rapaz, mas ele tá ali nesse hotel resort, digamos assim, é uma versão um pouco antiga dos resorts. Ele observa essa família russa e ele cria essa atração por um rapaz que tem seus 15 anos. E ao mesmo tempo que isso serve como uma espécie de inspiração e faz ele retomar ideias sobre a arte e tudo mais, isso também vira uma espécie de obsessão para ele. Ele tem ao longo da novela vários sentimentos um pouco conflitantes entre si, às vezes ele quer ir embora, às vezes ele quer ficar. Mas em geral o jovem está envolvido nisso, né? Quando ele vê o jovem, ele resolve, não, é hora de ficar, não é hora de ir embora ainda. E ele começa a criar essa obsessão. Eu não vou contar o final, porque, né, spoilers, mas eu acho que o final é a coisa mais interessante dessa novela. E eu acho que é interessante a gente pensar o que acontece com esse homem na realidade, porque tem toda uma questão psicológica, moral, física acontecendo com ele. E se a gente pensar nesse jovem tão belo, tão bonito, tão não sei o que, como a arte e
as reflexões que ele faz sobre a arte, enfim, talvez seja uma novela interessante para ler do Thomas Mann, porque fala um pouco dessa visão de arte que ele tinha. E se está um pouco vago é porque eu tô tentando não falar o final, mas eu acho que quem já leu vai entender um pouco melhor, talvez, o que eu esteja falando. Bom, já Antônio Kruger é uma novela que tem uns tons, uns traços autobiográficos. A gente vai acompanhar em cada capítulo um momento diferente da vida desse personagem. Então, o primeiro deles começa quando ele tem 14 anos. Nessa época, ele é o filho de um cônsul, então ele vive numa família de classe mais elevada. E ele tem um sentimento também de amor, de paixão por um dos colegas dele. Depois, em outro episódio que a gente vai ver sobre a adolescência dele, ele tá apaixonado por uma menina. E em determinado momento a gente vai se deparar com a vida dele já muito diferente. A família tinha perdido o poder, algumas das personagens tinham morrido. E ele meio que perde esse espaço que ele tinha quando era jovem. Ele também começa a atuar como escritor. Tudo também acarreta uma questão emocional nele muito forte. E a partir disso a gente vai se deparar com episódios em que ele tá um pouco mais velho, até que ele reencontra algumas pessoas do passado dele em um momento muito diferente e se depara com toda essa diferença que aconteceu. E é um pouco autobiográfico porque o Thomas Mann vinha de uma família que era burguesa, que tinha uma importância social quando ele era jovem e que vai perdendo um pouco isso e eles se deparam com essa nova questão de ser social, assim, e tal. Eu acho que o Tony Kruger é muito sobre, ele fala muito, é um conto, né, que fala muito ao mesmo tempo sobre essa questão de classe e também sobre a questão artística. E essa questão da classe eu digo como identidade, talvez, né, como se portar na sociedade, como você é visto pela sociedade, qual papel você desempenha na sociedade. Eu acho que são essas as questões que estão em jogo para ele. Conforme o mundo vai mudando e certas características de classe vão perdendo sentido e outras significações vão se formando, né? Como que é esse indivíduo tentando se portar. E ainda esse indivíduo que tem essa coisa meio dupla, né? Ele é ao mesmo tempo esse burguês e ao mesmo tempo esse burguês falido, mas ele também é esse artista. Então é ele tentando se entender no mundo, ele como indivíduo tentando se encaixar no mundo. Então esse livro traz duas novelas que, ainda que sejam pequenas, elas vão antecipar muitos dos temas do Mann, né? Que é a questão da separação, do isolamento, talvez uma espécie de alienação, talvez. E essas coisas começam a aparecer aqui. Não foi, assim, um livro que eu tenha amado de paixão e que eu recomende fortemente, mas é definitivamente uma leitura que ela na hora não fez tanto sentido, assim, mas ela foi se desenvolvendo em mim. E por algum motivo eu continuava pensando sobre elas e elas foram se ressignificando pra mim, assim, eu fui pensando novas coisas sobre elas ao longo do tempo, que foi bem interessante, né? Algo que acontece com muita frequência pra mim. E eu fui gostando mais delas com o tempo também. E bom, pessoal, é isso. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Acho que esse livro aqui é aquele que tem alguns fãs e algumas pessoas que realmente não gostaram dele. Então, me avisem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando eu terminar de ler A Montanha Mágica, eu volto pra falar sobre ela aqui no canal. Ainda vai demorar um pouquinho, eu acho. Vai ser mais pro fim desse semestre, mas de qualquer forma a gente ainda conversa sobre A Montanha Mágica. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.